Outro dia me entregaram um lote de chapas de aço. Quando eu perguntei cadê o catálogo, o rapaz da equipe de entrega retruca. Mas que catálogo? Isso aqui não é moda primavera-verão para ter catálogo? Tá claro que todo mundo caiu na risada, né? Eu fiquei com pena do rapaz, mas eu fui em cima. Ô, rapaz, você não entende nem de moda e nem de metalurgia. Volta lá para a siderúrgica e pergunta pelo catálogo. E se tiver, me manda pelo correio, tá legal? E aí foi tiro e queda. Tá vendo esse catálogo? Foi ele quem me mandou pelo correio para que nós estudássemos juntos nessa teleaula de hoje, que é justamente sobre a importância do catálogo do produto. Você vai ver como é que se faz a classificação do aço e do ferro fundido e como se pode obter qualquer informação sobre um metal usando o catálogo do produto. Eu vou começar te dando um bom exemplo. Imagine que você quer construir um veículo, um kart, por exemplo. Não é fundamental ter bons catálogos com todas as informações sobre o ferro fundido ou o aço que você vai usar? É ou não é? Olha, Edgar, eu já li um monte de catálogos. Catálogo de produtos de ferro fundido, de aço, plástico, cerâmica. Eu só não entendi uma coisa. Como é que eles fazem a classificação de cada um desses produtos? Olha, Neuza, eles podem ser classificados de várias maneiras. Por exemplo, o aço. O aço pode ser classificado pela forma do produto semi-acabado. Quer dizer, se é em chapa, em barra, laminado. Exatamente. E também pelo processo de acabamento. Quer dizer, se é laminado a quente, a frio, se é aço fundido, forjado. Muito bem, Neuza, muito bom. O aço pode ser classificado ainda pelo procedimento de desoxidação, pelo tipo de aplicação, pela composição química, que é a classificação mais importante. Quer dizer, pelo teor de carbono ou pelo teor do elemento de liga que o aço tiver. Como a gente viu numa das últimas teleaulas, esses teores é que determinam as propriedades de uso de cada aço. Nossa, Neuzinha, como você tá afiada, hein? Tá mais afiada que lâmina de barbear de comercial de TV. Eu tô mesmo, Edgarzinho. É que eu tenho estudado. Agora, eu não entendi como é que eles arrumam esses códigos. Por exemplo, aço 1020. Que negócio é esse de aço 1020? Oi, por favor, você sabe o que é o aço 1020? 1020? Não. E você, sabe o que é o aço 1020? O aço 1020 é um aço carbono comum com 0,2% de carbono. Tá certo o que ele disse? O que é o aço 1020? É um aço com 0,2% de carbono, um aço comum. E quem é que deu esse nome, aço 1020? A ABNT. Ouviu só o que ele disse? ABNT. Essa é a sigla da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que, segundo normas internacionais e de acordo com a composição química, classifica todo o aço com 4 ou 5 algarismos. Vamos ver agora um exemplo. Olha, essa é uma tabela que eu arrumei para mostrar para um colega como exemplo. Aqui estão os aços carbono. Por exemplo, quando tem o número 10 na frente, ele tem a designação carbono e um teor máximo de manganês de 1%. Agora você deve estar se perguntando o que é esse XX que o Silva colocou aí nessa tabela. Os 2 últimos dígitos que aparecem no lugar do XX é que vão indicar a porcentagem de carbono existente no aço. Um aço 1020 é um aço carbono. Um aço carbono comum com 0,20% de carbono. Nossa, Neuzinha, você tá mais afiada do que Machado de desenho animado, hein? Agora me explica uma coisa. Como é que você descobriu a classificação do aço 1020? Olha aqui. Esse 10 aqui na frente quer dizer que ele é um aço carbono comum. O 20 logo em seguida quer dizer que ele tem 0,20% de carbono. Olha, sem mistério, tá vendo? O aço 1020. Peraí, deixa eu ver uma outra coisa. Deixa eu ver se eu entendi. Ó, esse aqui, ó. O aço... O 1410. Escreve aí. 1410. Ó, o 14 na frente quer dizer que ele é um aço carbono com adição de nióbio. Isso? E o 10 em seguida quer dizer que ele é que ele tem 0,10% de carbono. É isso mesmo, é um aço carbono com adição de nióbio e 0,10% de carbono. Genial! Agora vamos estudar os aços liga. Os aços liga também são identificados por um número de 4 dígitos. O primeiro dígito indica o elemento predominante na liga. O segundo dígito indica, nos aços de composição simples, o teor do elemento predominante na liga.
Os 2 últimos dígitos indicam a porcentagem de carbono na liga. Olha só um exemplo. 4150. O 4 e o 1 indicam um aço do grupo cromo-molibdênio, com um teor de 0,50% de carbono. Agora você pergunta, o que mais interessa nisso tudo? E eu respondo, o que mais interessa nisso tudo é saber que todos os aços e todos os outros tipos de materiais são normalizados. Quer dizer, são produzidos de acordo com normas que garantem que esse produto seja o mesmo no mundo inteiro. Aliás, se não existisse a normalização, já pensou que bagunça que ia ser nas indústrias do mundo? Neuza, me diz uma coisa. O nosso kart, claro que um dia a gente vai construir. Será que ele vai poder ser exportado? Pô, Edgar, a gente não sabe nem se vai conseguir fazer o protótipo. Você já tá pensando em exportação? Então tá bom, deixa eu inverter a pergunta. E se a gente precisasse importar uma peça para o nosso kart? Será que ela ia ter as mesmas medidas e as mesmas características técnicas de uma peça nacional? Claro, a indústria de peças é normalizada. Por exemplo, tem indústria brasileira que exporta a mesma peça de automóvel para o mundo inteiro. Ah, então o aço 1020 é o aço 1020 em qualquer lugar do mundo? Agora você me pegou. Será que é? Nós estamos aqui no Centro Tecnológico de Metalurgia em Osasco justamente para responder essa questão. O aço como 1020 é normalizado no mundo todo? Sim, ele é normalizado no mundo todo e produzido de acordo com essas normas. E somente o aço que é produzido segundo essas normas quer dizer que é normalizado? Ou o ferro fundido também é produzido assim? O ferro fundido também é produzido de acordo com as normas, que aqui no Brasil são elaboradas pela BNT. Mas, diferentemente do aço, que é classificado de acordo com a composição química, o ferro fundido é classificado de acordo com as propriedades físicas. A norma usada para determinar o tipo de ferro fundido é feita a partir de propriedades, como a resistência à tração, alongamento e limite de escoamento. No caso do ferro fundido cinzento que você conhece, a classificação da norma se refere à sua resistência à tração. As 2 primeiras letras aqui, FC, são as iniciais de ferro cinzento. E os 3 dígitos que vêm em seguida indicam a resistência à tração em MPa. Veja o que é MPa em outras palavras. Em outras palavras, MPa é a abreviatura de megapascal. Megapascal é uma unidade de medida de força. Para você ter uma ideia, 10 MPa equivalem a 1 kg-força por milímetro quadrado. No caso do ferro fundido nodular, que você também já conhece, a norma determina 2 letras, FE, e 5 algarismos para identificar cada um deles. Veja esse exemplo. FE 50.007. Os 3 primeiros algarismos 500 se referem à resistência à tração, ou seja, 500 MPa. E os 2 últimos 07 se referem à porcentagem de alongamento, ou seja, 7% de alongamento mínimo. A normalização de outros tipos de ferro fundido você vai conferir lendo sua aula no seu livro. Agora nós vamos falar desse nosso amigo aqui, o catálogo, também conhecido como ferramenta de papel. Ferramenta de papel. Como é que é? O amigo tá delirando? Não, eu estava aqui pensando na importância dos catálogos para quem trabalha na indústria mecânica e para nós também, que somos estudantes da área. O catálogo é para a gente uma ferramenta de papel. Eu ainda não consegui pegar o que você está querendo dizer não, Ed. Neuza, imagine a dureza que ia ser se a gente tivesse que decorar todas essas normas. Com o catálogo ficou tudo mais fácil, as informações estão aqui na mão. É uma mão na roda. É. Mas também não é só o catálogo, né, Edgar? Tem os livros, as revistas especializadas. Mas, olha, o catálogo tem informações técnicas e precisas e atualizadas sobre o material. Agora tem uma coisa. O quê? A gente tem que se acostumar com ele sempre à mão. Tá certo? Certíssimo. Certo mesmo é quem tem sempre à mão um catálogo e se habitua a encontrar informações precisas sobre especificações como peso, dimensões, formatos, aplicações, composição, processo de fabricação, equivalência de normas técnicas entre os diversos países, etc, etc, etc. Um catálogo traz sempre um mundo de informações úteis
para quem trabalha em mecânica, assim como eu e você. Muito bem. Agora, se liga na revisão e confere aí como a nossa teleaula de hoje valeu a pena. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como é feita a classificação do aço e do ferro fundido, de acordo com as características de cada produto. Você viu como a especificação sobre esses produtos é normalizada, ou seja, segue uma norma técnica. E como essa norma nacional tem correspondentes em normas de outros países. E viu ainda a importância do catálogo para conhecer bem o produto e suas características. Olha, não se esqueça de uma coisa. Para saber usar bem o catálogo, é preciso conhecer os termos técnicos direitinho, tá? Portanto, pode se ligar aí nos seus livros do profissionalizante para ficar afiado como a dona Neuza. Ah, os catálogos vão servir como uma importante fonte de informação para as nossas próximas aulas, certo? Muito bem, pessoal, nós estamos terminando o nosso estudo dos materiais ferrosos. Mas na próxima, nós já vamos começar a ver outros assuntos importantes como o impacto da fabricação até a utilização dos materiais no meio ambiente, certo? Então, ligados aí nos livros, fazendo os exercícios e na próxima a gente se vê. Um abraço. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.